essa questão dessa mobilização dos acadêmicos, alunos, né, do ensino médio também, de professores, enfim, do IFPR, não só de Umuarama, mas de todo o Brasil, nos estados, e principalmente aqui no estado do Paraná, por conta desse corte de verbas anunciado recentemente pelo governo federal de 30% e que vai impactar de uma forma muito importante os trabalhos e a manutenção dos campos, né, entre eles, inclusive, o campus do IFPR aqui de Umuarama. Eu estou recebendo aqui no estúdio da Bianca FM técnicos, né, que fazem parte também do EduTech, manhã que começou com movimentação, né, Wilson, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse movimento, que é um movimento extremamente importante e que o IFPR pretende chamar a atenção para este corte de verbas que foi realizado, anunciado, é isso? Sim, foi decretado, né, no Brasil todo, nos institutos federais, nas universidades federais, greve contra o bloqueio de 30% anunciado pelo governo federal. Esses 30% ele vai impactar muito, né, principalmente nos institutos federais, sendo que já os institutos estão funcionando no limite, né? Esses 30% significa, segundo alguns diretores de vários campos, que a partir de setembro ou outubro, né, teremos o fechamento das portas dos institutos federais, porque vai faltar dinheiro para pagar água, luz, comprar itens de necessidades básicas e pagar os terceirizados. Aqui em Umuarama, se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado, mas impacta no orçamento total em 30%, 36%, é isso? Exatamente. Esse corte, esse bloqueio, na verdade, né, que bloqueio, mas é corte, né, impacta diretamente o nosso Instituto Federal. Segundo o nosso diretor, esses 36%, a partir de setembro, outubro, corre sério risco do Instituto Federal fechar as portas. Infelizmente, não tem como pagar, né, custear tudo que temos para custear com esse bloqueio de 30%. Já estamos funcionando no limite já. É realmente uma situação muito séria. O IFPR de Umuarama atende hoje mais de 1.000 estudantes de forma gratuita, porque o ensino é público. E não são só acadêmicos do ensino superior ou técnicos com formação que estão fazendo a sua formação lá, mas também alunos do ensino médio. E é justamente sobre isso que eu falo aqui com o presidente, o Cleiton da Silva Santos, que é presidente também do Grêmio Estudantil. Aliás, o movimento foi organizado todos por vocês, foi isso? Exatamente. A iniciativa de organizar o movimento aqui em Umuarama, ela partiu do Grêmio Estudantil, né? Em nível médio, e também do Diretório Central dos Estudantes, que representa os estudantes do ensino superior. Qual foi a atividade realizada? A partir das 8 da manhã, a gente fez uma passeata da Praça Santos Dumont, né, aquela praça que está reformando, em direção a Arthur Thomas, né? A gente teve a participação dos estudantes, de alguns professores, também de alguns técnicos. É uma luta que unifica toda a classe do Instituto. A partir das 9 horas, que foi quando a gente terminou essa passeata, quando a gente chegou na Santos Dumont, a gente organizou ali banners para serem apresentados. E da 9 ao meio-dia tiveram várias apresentações de banners. A gente teve uma apresentação cultural também, tem a apresentação de teatro também, uma mostra de fotografia também, aí ações dos banners, de trabalhos que já foram desenvolvidos no Instituto, né, de trabalhos científicos, para mostrar o valor que o Instituto aqui de Umuarama tem para a sociedade umuaramense. A quantidade de trabalhos que são desenvolvidos ali, que são desenvolvidos por dia ali, e que os alunos estão sempre trabalhando em torno da pesquisa e da extensão. Para que as pessoas que estão em casa, que de repente não sabem lá do universo acadêmico do IFPR, você é aluno do ensino médio, integrado. Por que é que você ingressou no IFPR? Eu ingressei no IFPR, na verdade eu não moro aqui, né? Eu sou da cidade de Francisco Alves e moro lá ainda, porque eu observei pela divulgação até que o próprio campus faz, que o ensino ali era diferente, né? Do que a gente tem na escola estadual, né? Eu percebi pela divulgação uma qualidade muito, muito grande dos professores, da instituição como um todo, da estrutura da instituição. Eu sou estudante, como você bem disse, eu sou estudante do ensino médio integrado, porque ali são 4 anos para o pessoal do ensino médio, e nesses 4 anos você tem tanto o ensino médio normal quanto o curso técnico. Eu, por exemplo, faço
o curso técnico em informática junto com o ensino médio nesses 4 anos. Como é que vocês do Grêmio receberam essa informação do corte desses recursos e essa possibilidade do campus ter que parar de atender ou de fechar por conta da necessidade de não ter luz, não ter água, enfim? Desde a semana retrasada, quando o Ministério da Educação anunciou isso, a gente estava discutindo isso. Inclusive, na segunda passada, a gente teve uma discussão junto com todos os estudantes, né? Até com a participação do professor Alain, para ele explicar um pouco, né? O que aconteceria diante desses cortes. Esses cortes, como o André bem disse, na verdade é um congelamento dos gastos de 30%, no IFPR de 36%, relacionados aos gastos discricionários. São aqueles gastos com água, com luz, com manutenção do campus. Não são relacionados aos gastos gerais. Até por isso o nosso ministro da Educação falou que o corte seria mais baixo. Na verdade o corte é de 30%, mas é de 30% nessa área dos gastos discricionários. Algumas universidades teriam questões ideológicas, partidárias, manifestações e tal. Você tem informação, tem conhecimento de práticas destas aqui no campus de Umuarama, ou não? De forma alguma, né? O Instituto, assim como as universidades federais, são abertas ao público. Então, as pessoas que quiserem verem isso podem ver lá. A atividade, como o campus daqui de Umuarama e as universidades federais são universidades públicas, a gente tem ali diversas opiniões e diversas maneiras de ver a política e de entender o mundo, né? E a gente percebe isso conversando com os próprios estudantes. A mobilização que ocorre hoje, né, e que ocorre não só aqui em Umuarama, é bom deixar claro, é um manifesto em todo o Brasil. Se você acessar as redes sociais, você vai perceber que está nas principais hashtags, né, o 15 de maio, que ocorre nas grandes cidades, mas na maior parte das cidades que tem campus de universidades federais e de institutos federais ocorre esse ato. E como eu estava dizendo, a comunidade escolar ela percebe que isso vai afetar demais. Mas a gente tem diversas opiniões divergentes relacionadas a políticas e relacionadas mais à ideologia. Então essa história de que o campus é lugar de doutrinação é uma história que as pessoas que quiserem poder conferir se é mesmo, o campus vai estar aberto para isso, porque de forma alguma isso não ocorre lá no Instituto. Deixa eu conversar aqui com a Samantha Junqueira, que é técnica em administração e também faz parte do EduTech. Nós temos um corpo de docente, de professores muito qualificados, né? Professores, inclusive, alguns com doutorado, técnicos muito bem qualificados e que ministram essas aulas. E é quase que impossível você exigir que essa gente não tenha manifestações. É claro que não se trabalha na perspectiva da doutrinação, mas de esclarecer movimentos e doutrinações. Como é que vocês entendem esse movimento que está sendo feito com uma justificativa, mas que na verdade pode inviabilizar, inclusive, toda a estrutura de funcionamento, de atenção com a comunidade? Bom, Rodrigo, deixando bem claro, os servidores dos institutos federais, assim como as universidades federais, são servidores extremamente qualificados. Tanto docentes como os técnicos administrativos em educação. Nós somos servidores tanto com cursos superiores, com pós-graduações. Então, os servidores eles conseguem transmitir, né, para os estudantes aquilo que muitas vezes eles não tiveram na vida acadêmica deles até então. Então, eles entram no Instituto Federal do Paraná e eles mudam a maneira de pensar. Quando fala-se em doutrinação, né, na verdade não existe uma doutrinação na nossa instituição, mas os alunos, eles, por si só, eles veem como a instituição é uma instituição de qualidade, eles começam a admirar os servidores que trabalham ali, né? Então tem muito gosto em frequentar as aulas, as atividades extracurriculares, os projetos, né? Projetos de extensão, projetos acadêmicos. Então muda-se realmente a maneira de pensar e de toda a família desses estudantes também. Porque muitos dos nossos estudantes são de famílias mais simples que não teriam condições de pagar uma escola
particular que oferecesse similar qualidade que nós podemos oferecer. Eu pergunto porque é uma das justificativas para o corte. E, inclusive, algumas pessoas acabaram se manifestando, inclusive favoráveis, dizendo que tinha que cortar mesmo, porque as universidades eram berços de imbecis que estavam fazendo movimentos que, na verdade, são questões localizadas, mas que não é uma realidade daqui. Não se pode permitir que, com uma justificativa dessa, toda uma comunidade, uma cidade, enfim, uma região, como é o caso da nossa aqui, que é atendida pelo FPEG, seja prejudicada por um corte absurdo de verbas. Como é que vocês servidores ou o Instituto está, além dessa mobilização dos estudantes aqui, está se mobilizando junto com as autoridades para tentar fazer com que essas verbas de fato não sejam bloqueadas? Há um movimento de busca de alternativas nesse sentido? Isso está sendo conversado realmente entre os reitores, né, dos institutos federais e das universidades federais. Eles estão já há 2 semanas, desde que foi anunciado esse corte, estão em conversação, né, em várias reuniões, na tentativa de que isso não venha a acontecer, né, apresentando o atual estado econômico que os campos possuem. E o diretor do nosso campus foi claro, ele diz que realmente, fazendo as contas, a partir de setembro, outubro, mantendo-se esses cortes, nós ficamos muito prejudicados e corre o risco realmente de não ter como manter o funcionamento.